Jesus, te convido a ficar de pé. Essa é a hora de nos alegrarmos. Te convido a se alegrar diante do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos aprender uma música nova. Ela diz assim: quando eu buscava, teu amor me encontrou. Mostraste o caminho a mim, o teu sussurro levou-me ao teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti, e agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei, sim, eu sei, o amor por perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará. Quero ver se você vai ficar parado. Vamos lá! Das palmas! Essa música é para nos alegrarmos diante do Senhor, porque o amor dele nunca falha. Ele nunca falhará na sua vida, ele nunca falhará na sua família. Então vamos nos alegrar diante dele. O amor dele nunca falha, aleluia. Quando eu preciso me avisar, orar, tu deixas tudo e vem a mim. Pintas o céu com as promessas que a graça traz. Pra sempre buscarei a ti, e agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não falhará. É verdade, eu sei, sim, eu sei, o amor tão perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará. Se alegre, nunca falhará. Nunca falhará. Falhará, Jesus, nunca falhará. Se alegre, dance, grite, o amor dele nunca vai falhar na nossa vida. Você vai dizer que confia nele, amém? Vamos dizer mais uma vez: eu confio em ti. Diga assim: eu confio em ti, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás, o amor não falhará. Nunca falhará. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. O amor dele nunca vai falhar. Ele vem, os reis irão se prostrar, algemas vão quebrar e nós vamos cantar assim. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.
pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá. Rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e no leão. O joelho dobrará. Nesse momento você vai fechar os seus olhos e você vai começar a perguntar e lançar essa pergunta no mundo espiritual. E você vai dizer assim: olha, quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. O joelho dobrará. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Cordeiro e Leão veio como um cordeiro, se entregou no nosso lugar. Quando o Senhor se entregou, Ele nos trouxe salvação, nos deu acesso à vida eterna. O Senhor nos deu acesso a uma salvação que é confiável, sabe, irmãos? O Senhor nos deu direito a algo que nós não merecíamos. O Senhor nos deu direito a chegar na sua presença. O Senhor nos trouxe de volta para a sua presença. Que nós possamos reconhecer a presença do nosso Deus neste lugar. Que nós possamos reconhecê-lo e adorá-lo. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já estás aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A
achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Jesus. Que a tua presença nos constranja. Que a tua presença nos liberte. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh Jesus, que teu Espírito Santo nos liberte neste lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo seja a nossa guia, a nossa direção. Nós te adoramos, nós te entronizamos neste lugar. Tu és o centro, tu és o motivo de todas as coisas. Tu és a razão dos nossos dias. É por ti que nós respiramos, é por ti que nós caminhamos. É em ti que nós depositamos a nossa confiança. É em ti que nós depositamos a nossa confiança, Jesus. Deixa o céu descer. Deixe 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 o céu descer. Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Diga, teu é o reino, teu é o reino. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Queremos o teu reino aqui, Jesus. Queremos exaltar o teu nome. Tu és aclamado aqui nesse lugar, Jesus. Porque só tu és digno de todo louvor. Só tu és digno de toda adoração. Tudo entregamos a ti, Jesus.
tudo entregamos a Ti, meu Pai. Tu és dono de tudo, de tudo. Vamos dizer, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Levante as suas mãos, diga: aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Jesus. Vamos dizer mais uma vez: meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Meu consolo, meu abrigo, cante. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Jesus. Porque tu prometeste que vai voltar, Jesus. Tu és aquele que morreu, tu és aquele que ressuscitou e que hoje nos traz a promessa que tu vais voltar. Ele disse que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, então vamos dizer: aclame ao Senhor. Diga: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes
fiz feitos, firmar estarei. Nós chamamos mais que tudo incomparáveis. Mais uma vez diga incomparáveis. Incomparáveis são tuas, incomparáveis são, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A tua promessa, Jesus, que tu vais voltar, porque nós acreditamos num Deus vivo e não morto. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele é poderoso, ele é aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Coloca a sua mão sobre o seu peito, diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Fala com fé, diga: Espírito Santo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Senhor, eu quero orar por alguém que entrou aqui neste local hoje, que talvez está com o seu coração triste, está magoado com alguém, talvez está com o coração triste com alguma frustração, algum pecado que não tem vencido. Talvez entrou, Deus, alguém aqui hoje que está com o seu corpo físico acometido de alguma doença. Nós agora repreendemos todo o mal que saia dessa pessoa agora em nome de Jesus. Declaro sobre você, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Eu declaro sobre você que as suas orações que você tem feito ao Senhor essa semana, elas estão sendo respondidas em nome de Jesus. Pai, nós somos tão gratos, Pai, pela tua presença. Que noite de adoração, Pai. Nós levantamos nesse local um altar de adoração ao Senhor. Nós reconhecemos com toda clareza que o teu nome é excelso, tu és adorado. Tudo é por ti, para ti e por meio de ti, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, meus amados. Glória a Deus. Que bom. Podeis sentar, sejam todos bem-vindos. Gente, que bom ter você aqui comigo nessa noite, conosco. Eu quero falar com você hoje sobre obras da carne. Diga assim comigo: obras da carne. Eu estava, o nosso desafio, assim, quando a gente está conversando na igreja como essa, Deus, o que eu devo falar? Nós temos muita coisa para falar. Quanto que eu devo falar e o que eu devo falando para poder alimentando o povo de Deus. Então eu quero falar com você sobre obras da carne. Mas eu já percebi também, a minha intenção no começo da semana era fazer o seguinte: eu vou ministrar sobre obras da carne todo esse domingo, e na sequência, no domingo seguinte que eu for pregar, eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Mas percebo eu hoje, quando estava terminando de dar uma olhada sobre o que a gente ia falar, que nós não vamos conseguir falar hoje tudo sobre obras da carne, porque eu não estou correndo da polícia, eu não quero ser tão rápido. Então eu vou expor aqui para os irmãos 15 pecados que o Paulo relata aos irmãos de Gálatas,
E percebo eu que em 30 e poucos minutos, 40 minutos, não consegue falar sobre os 15. Então eu já falei, esse domingo eu vou falar sobre a parte 1 de Obras da Carne. Já sabe que domingo que vem é a parte 2. E na outra pregação que eu fizer, não sei que dia vai ser o fruto do Espírito. Você já sabe o nosso roteiro em nome de Jesus. Leia comigo. Eu coloquei aí no telão, juntamente com a minha querida Alexa. Eu estou lendo aqui para os irmãos agora, a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos começar lendo aqui. Mas antes de eu ler, Alex, deixa eu fazer uma introdução aqui. Você pode tirar para a gentileza aí? Queridos, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, inclusive eu quero só abrir um parênteses. Eu gravei um vídeo, acho que foi ano passado, para um seminário lá no Rio de Janeiro, sobre as epístolas paulinas. Então, se alguém quiser um vídeo talvez de 20 minutos ou 25 minutos, um pouquinho sobre um resumo geral de Gálatas, você me manda um WhatsApp, tá bom? Você manda me manda um WhatsApp, e eu vou mandar esse link para você vai assistir. Não é aprofundado, porque a proposta do seminário era só uma visão panorâmica do que o Paulo trata aos Gálatas, mas se você quiser, talvez vai ajudar você. Só me mandar um zap que eu te mando hoje mesmo esse link, após o culto, em nome de Jesus. Mas é interessante, quando a gente fala aí aos Gálatas, existem os Gálatas da região norte, que eram os celtas, quando a gente estuda a história. E no nosso entendimento que Paulo escreveu para os Gálatas da região sul, onde ele passou na primeira viagem missionária. Quando você vê o livro de Atos, você vai observar que Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias. Mas essas viagens eram longínquas, eram viagens de anos. Ele chegava numa cidade, plantava a igreja, passava 1 ano, 2 anos para outra cidade. Então, Paulo, ele passou por essa região sul da Galácia, onde nós temos lá a cidade de Derbe, nós temos lá Icônio, temos Listra, temos lá Perge, temos lá Antioquia da Planfídia. São cidades da região sul da galáxia que ele passou por lá. Então, interessante, quando eu vejo Paulo, ele escreve às vezes a pessoas, ou ele escreve a uma igreja. O livro de Gálatas é uma proposta para algumas igrejas da região da galáxia. Entenda comigo, é como se fosse, ele escreveu para o nordeste do Brasil, onde nesse nordeste existem quantos estados, gente? 9 estados brasileiros. Então essa é a proposta de Paulo aqui. Vamos então ao nosso texto aqui para a gente poder estudar juntos. Vamos lá. Olha só, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Por quê? O que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Versículo 18. Porém, se o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estão debaixo de quê? Da lei. Eu vou parar por aqui e a gente volta já já. Queridos, isso aqui é interessante porque ele começa a falar o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam que vocês devem deixar, o verbo deixar, que o Espírito guie vocês. Você sabia que na caminhada espiritual eu ando do lado do Espírito Santo, sim ou não? Você sabia disso? Sabia? Você sabia que para você ser transformado, você tem que abrir espaço, sim ou não? Quer um exemplo? Quando eu vou lá para o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lá fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. A gente pega essa passagem aqui e fala para os não crentes. Só que, sabe o que é interessante? Quando eu vejo o Apocalipse capítulo 12 e o capítulo 3, são as 7 cartas às igrejas. O texto é para a igreja. Então ele fala o seguinte: se você ouvir a minha voz, e você abrir, quem é que abre, gente? Você abrir o seu coração, eu vou entrar, e eu vou cear com você, e você comigo, a gente vai ter comunhão. Então, quando Paulo fala aqui o seguinte: olha, deixem, é você que tem que deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Paulo chegou a falar em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vivo, Gálatas 3, 20 na verdade, mas é Cristo que vive em mim. Ele fala assim: esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Então Paulo falou o seguinte: olha, não sou eu que dirijo a minha vida, é Deus que dirige a minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para você: quem é que dirige a sua vida?
Quem? Deus? Aleluia. Olha só, mas ele continua no versículo 16, para que quando o Espírito dirige a vida de vocês, vocês não vão obedecer aos desejos da natureza humana. Porque, gente, a nossa natureza, a nossa carne, quando Paulo fala de carne aqui, só abrindo um parênteses, teologicamente, não está falando da carne só assim, não falando, primeiro, a carne fala da humanidade, fala da carne de pessoas específicas, e também da carne da minha pecaminosidade como homem. Então, olha só, versículo 17, ele fala o seguinte, que existe uma luta, existe uma briga ferrenha, entre quem? Espírito e carne. Você passa por isso todos os dias, eu passo por isso. Todos os dias a gente chega diante de encruzilhadas, como fosse retornos na vida, eu paro, e agora? Meu Deus me ajuda, porque eu sozinho não consigo, eu tenho que ter o Senhor na minha vida. Ele fala o seguinte, porque existe uma luta, porque eles são inimigos, e a carne quer que você faça o que ela quer. Agora, ele fala o seguinte no versículo 18, essa aqui é só uma introdução que eu vou entrar daqui a pouco no versículo 19, que é a nossa mensagem de hoje. Porém, se é o Espírito, se, partícula condicional, se realmente é Deus que rege a minha vida, se realmente é Deus que guia a minha vida, eu não estou debaixo de quê? Da lei. Não vou ter tempo para entrar aqui, não é a minha intenção teológica entrar, mas o contexto é o seguinte, essa carta aqui de Gálatas, foi uma das cartas que Paulo mais defendeu sua apologética teológica. O que é apologética? A sua linha teológica, o seu entendimento, a sua verdade, sua realeza bíblica. Porque o que acontece? Cristo chegou para quê? Para destruir as obras da carne. Vocês lembram que no Velho Testamento, quando alguém pecava, o que acontecia? Fazia-se um sacrifício, não era isso? Para poder matar um animal, para que o sangue fosse derramado, para que aquele sujeito fosse o quê? Purificado. O que Jesus fez? Entregou-se como Cordeiro de Deus, para que eu pudesse ser o quê? Redimido, restaurado, renovado e salvo em Cristo Jesus. Agora, os fariseus da ala extremista, os escribas, falavam o seguinte: olha, tudo bem, tem que ser salvo pela fé, mas assim, é preciso circuncidar-se. Gente, não vou falar o que é circuncisão, você depois coloca no Google o que é circuncisão e você vai saber. Mas ele falou o seguinte: é preciso circuncidar-se, e aí depois é preciso ter todos os ritos judaizantes para ser salvo. Ou seja, os fariseus da ala extremista começaram o quê? A trazer a lei de outrora, que não pôde salvar o homem. A lei não era mal, a lei era como fosse um guia, era um maestro que levava até a pessoa a Cristo. Então os judaizantes começaram a trazer a lei de lá, que não foi eficaz, e falar o seguinte: olha, nós temos que ser circuncidados, temos que ser todos os ritos, as práticas judaizantes para ser salvo. Paulo fala o seguinte: olha, vocês são salvos quando o Espírito Santo guiar a vida de vocês, e vocês não devem aceitar estar debaixo de quê? Do legalismo, da religiosidade. Que está me entendendo aí, irmãos? Amém? Vamos então agora para a nossa mensagem de hoje, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são o quê? Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. Só até aqui, Alex, por enquanto. Irmãos, eu vou começar a expor para os irmãos aqui agora. Essas obras da carne, elas começam com 3 pecados que tem a ver com as práticas errôneas no contexto sexual, tem a ver com cunho sexual. Paulo fala o seguinte, que a primeira é o quê? Imoralidade sexual. Eu quero expor para os irmãos aqui pelo menos 7 tipos de imoralidade sexual. Qual é a primeira que eu quero falar para vocês? Adultério. E o que é adultério? Adultério é o sexo de alguém que é casado trai o seu cônjuge. Então isso é adultério. Olha só, veja comigo, quero que você abra a sua Bíblia hoje, a gente vai navegar um pouquinho na Bíblia, tá? Veja comigo aí, quem trouxe a Bíblia, levante a mão ela para o céu assim. Ah, tem alguns que não são ainda
Muito digitais. Vamos lá. Provérbios capítulo 5. Eu quero ler com você os versículos 3 a 5. Estamos falando só do primeiro pecado aqui, que esse pecado de imoralidade sexual, gente, entenda comigo, olha para cá, por favor. Vamos pensar que seja um bolo esse pecado, onde esse pecado ele vai ser fatiado em 7 pedaços. Estão comigo aí, raciocínio? Então, o primeiro pedaço é o adultério. Olha só o que Salomão fala, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5 de Provérbios. Diz o seguinte: porque os lábios da mulher adúltera destinam o quê? Favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é o quê? Amargoso. É como absinto. Vamos traduzir aqui, como fel, agudo como uma espada de 2 gumes. Versículo 5: os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem para onde? O inferno. Fica assim, miséria e credo. Olha só, irmãos, quando eu vou para o versículo, observe aqui que o Salomão fala o seguinte: olha, as palavras dela, a sua boca, é como favos de mel. É interessante que se fosse hoje, talvez seria um chocolate da Cacau Show. Eita, foi forte, né? Agora, por que o autor falou favo de mel? Porque naqueles tempos era o que tinha de produto à exposição, que era gostoso. Mas ele fala o seguinte: olha, que o fim daquele chocolate, daquela aventura desenfreada, é o quê? É o absinto, é amargoso. Ele fala que essa mulher, ela é como se fosse uma espada de 2 gumes, ela machuca. Ele fala o seguinte, versículo 5, que quem vai pelos caminhos dela, vai para a morte, quem segue os seus passos, vai para o inferno, gente. Vamos ler o versículo 8, do mesmo capítulo aqui, Provérbio capítulo 5, versículo 8, olha só o que diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera. Aqui também pode ser do homem, viu, irmãs? Afasta o caminho do homem adúltero, e não te aproximes da porta da tua casa. O que é casa? Se você percebe que é um perigo, mude até a rua. Se você passa o coração, acelera, mude até a rua, porque nem se aproxime. Olha só o que Salomão fala. Vamos ler o versículo 11. Por quê? Que não tem que se aproximar. Versículo 11: porque senão você vai gemer no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Watson, isso é balela, isso não existe. Olha aqui para mim, isso existe. Quando eu morava em Aveiro, eu tinha a idade do Enzo, não, um pouquinho mais, eu tinha 7 anos, a cidade do Pará de 5 mil membros. Minha mãe era pastora lá. Ela ganhou uma senhora chamada Flora. Não sei se era o nome, se era apelido, mas eu chamava de Flora. E eu sempre fui o guardião da minha mãe. Sempre onde ela estava, eu estava do lado dela. A gente visitou aquela cidade quase toda, visitando. E chegamos lá, aquela senhora, eu lembro que ela morava numa esquina, uma casinha de madeira. E no passado, ela foi casada com um senhor muito legal. A gente conhecia até o senhor, marido dela. Um senhor trabalhador, gente fina. E ela traiu muito aquele homem. Traiu muito. E ela foi acometida de uma AIDS terrível. E esses olhos aqui viram aquela senhora sobre uma cama. Só o caco. E ela tinha AIDS e câncer. E quando eu ia, ela fedia muito. Sente, assim, um odor terrível. Talvez você não tenha noção do que é. Eu sempre tive aquela ânsia de vômito. Eu ficava fora da casa contra o vento. O vento era para cá, eu ficava para cá. Ó. E quando a gente saía da casa dela, a gente sentia o fedor. E a mãe olha para Jesus, ela se arrependeu muito por ter traído o esposo, por ter sido infiel ao marido. E uma vez ela foi para a igreja. Eu lembro que fosse isso, ela foi com uma calça, eu lembro disso, uma camisa preta, salvo engano, e uma calça jeans. Onde ela passava, irmãos, a pessoa ficava assim, ó.
Foi do jeito que ela não ficou nem no final do culto. Ele teve que sair do culto porque ninguém aguentava o odor. Aquela mulher estava sendo consumida. Assim, é fora de explicação. Eu não sou da ciência, não consigo entender a ciência da medicina. E eu lembro que a mamãe ia orar com ela, ela apertava na mão dela: Flora, você já está salva em Cristo. Eu orava com ela e falava: ai. Até a mão que a mamãe apertava, ela sentia dor. Quando a Bíblia diz: para que você não gemas no fim da tua vida, eu já vi pessoas gemerem. Então a Bíblia é séria. Olha só, vamos continuar ainda nesse capítulo aqui. Estou falando sobre adultério, um tipo de imoralidade sexual. Versículo 20. Aí Salomão faz aquela velha pergunta que eu gosto de usar aqui na mensagem, retórica: por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por que, rapaz, fazer isso? Se eu já te falei que você vai gemer no final da tua vida. Se eu já te falei que o caminho dessa adúltera é o inferno, é a morte. Ela é absinto, é a espada de dois gumes. Por que abraçar o peito dessa mulher? O que está entendendo aqui, irmãos? O segundo tipo de pecado, ainda estou falando sobre a segunda fatia desse bolo da imoralidade sexual, é a fornicação. O que é a fornicação? É o sexo entre pessoas não casadas. Solteiros, que não são casados, tendo relações sexuais, a Bíblia considera isso como fornicação. Terceiro, pornografia. Gente, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala sobre pecados sexuais, a gente pensa assim o seguinte: cara, isso aqui, olha só o que a gente pensa, a grande massa, é para homem do sexo masculino, a partir da adolescência até 50 anos, porque depois de 50 anos o cara já está mais com sono. A pessoa pensa assim, de maneira rápida. Só que deixa eu falar uma coisa para você: esses pecados, a gente está na igreja a vida toda, esses pecados é para a criança, como meu filho, criança, homens e mulheres, crianças, meninos e meninas, a gente já viu isso. É para o homem e mulher faz adulto, e para o velho e para a senhora. Nós já vimos isso dentro da igreja, todo mundo, em diferentes faixas etárias ou gênero, pecando com isso. Então a pornografia, por incrível que pareça, não é só para os homens solteiros, gente. Nós acompanhamos o caso em Fortaleza de uma criança, de uma mãe que estava desesperada. A filha de 7 anos, 7 anos, viciada em pornografia. Quando ela pegou o celular, ela viu os filmes mais horrendos que você possa, nem imagine isso. A menina fissurada, menina, em pornografia. Nós temos, por exemplo, a pornografia, vídeos, nós temos as salas de bate-papo, e pessoas da igreja, não dessa aqui, não de Jesus, mas aí fora, estão dentro da igreja, mas estão o quê? Viciados. Dizem que a pornografia é um dos vícios mais terríveis que tem. Dizem que é mais viciante do que a própria heroína. Então, queridos, é um problema sério da nossa sociedade. Um outro pecado que eu entendo como imoralidade sexual é a prostituição. O que é prostituição? O sexo pago. A profissional ou profissional do sexo. Eu li uma história de uma mulher anos atrás. Ela ganhava R$5.000 por mês. E R$2.500 dela era para garoto de programa. R$2.500. A metade do que ela ganhava, ela tirava só para pagar despesas pessoais. A metade ela pagava garotos de programa. Então, observe como a prostituição é um problema sério da nossa sociedade. Um outro pecado também sobre imoralidade sexual é a prática homossexual. E, queridos, a gente tem que ter cuidado, porque nós não somos contra ninguém, nós respeitamos as pessoas, nós amamos as pessoas. Nós queremos que venha para essa igreja aqui muitos homossexuais. Quem quer que venha? Tem que vir os adúlteros, tem que vir as pessoas que são viciadas em pornografia, tem que vir. Nós vamos amá-los, nós vamos chorar com eles, vamos sorrir com eles, nós vamos jejuar com eles, mas nós não vamos nos eximir de pregar a sã doutrina. Amém, queridos? Um outro pecado também de imoralidade sexual que tem acometido todos os gêneros humanos é a masturbação.
Eu tive um pastor, amigo meu, um pastor muito renomado, ele falou o seguinte, que 99% dos jovens tem essa prática, e aquele 1% é mentiroso. Na brincadeira dele. Então, olha só, é um problema sério. O último que eu quero falar aqui sobre imoralidade sexual é o quê? A pedofilia. E o que é pedofilia? O sujeito, homem ou mulher, adulto, aliciar um de menor. Existe uma lei, a lei 8.069, de 13 de junho de 1990, isso há 32 anos atrás, é uma lei federal, onde essa lei, ela trata de quê? Do estatuto da criança e do adolescente, para cuidar, para prevenir, para proteger, para cuidar de casos onde as crianças são vitimadas por marmanjos e mulheres. Mulheres também aliciando homens, crianças pequenas. É um pecado que a gente tem visto na nossa sociedade. Mas eu quero ler com você aqui sobre o que Paulo fala sobre essa questão da imoralidade. Veja comigo aí, abra sua Bíblia, em o livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, olha só o que Paulo fala, versículos 18 e 19. 6, 18 e 19. O que ele fala? Fugir de quê? Da impureza. Ele diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o quê? O próprio corpo. Aí ele vai para o 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, aqui é muito simples a interpretação. Qualquer pecado que eu faça, mentira, roubo, falar mal dos outros, é pecado, mas isso aqui é fora o meu corpo. Quando eu pratico a imoralidade, Paulo diz: olha, você está pecando contra o seu próprio corpo. Pecando contra o seu próprio corpo. Ele fala o seguinte: olha só, vocês não podem esquecer que o corpo de vocês, Paulo diz, não é de vocês. É de quem o corpo? De quem? Do Espírito Santo. Então, se o meu corpo não é meu, eu não posso entregá-lo ao pecado. Quem está comigo aí? Amém, queridos? Então, o primeiro pecado dos 15 que eu vou falar aqui para os irmãos é a imoralidade sexual. A segunda, vamos lá para o nosso texto aqui, vamos voltar para o Gálatas agora, capítulo 5. A segunda é o quê? A segunda é impureza, ainda de cunho sexual. Existem homens e mulheres, quando ele olha para outrem, ele despede aquela roupa daquela pessoa toda, passa um filme, parece que fosse, faz um scan, a mente cheia de maldade, cheia de pecado. Então a impureza fala de quê? Fala de pensamentos iníquos. Eu acho interessante quando o salmista, no capítulo 51 do Salmo, fala assim: Deus, cria em mim um coração novo e renova dentro de mim o quê? O espírito inabalável. Gente, quando Davi escreveu esse salmo, é um salmo davídico, ele já estava na fase velha. Ele tinha acabado de pecar, de adulterar com a Batseba, a esposa do seu soldado. Ele estava arrasado. Ele falou: Deus, cria em mim um coração, quer dizer, tira de mim, Deus, a impureza. Ajude-me a olhar para as pessoas, para o cônjuge oposto, para o gênero oposto ao meu, ou até mesmo do meu gênero, porque a gente vê hoje um avanço avassalador da homossexualidade. Olhar para as pessoas com respeito, com pureza. Quem está comigo aí? Diga amém, Jesus. O terceiro ponto que ele fala aqui, eu estou na linguagem de hoje, ele fala o quê? Ações indecentes. Ainda estou no versículo 19. O que são ações indecentes?
Gente, isso fala de quê? De gestos promíscuos. Isso fala de pornofonia, falar coisas aguçadas, apimentadas sexualmente falando. Isso fala de que também, por exemplo, para homens e mulheres, maneira como você se veste. Falava para a Andresa, eu não sei se era casado com ela, se era solteiro ainda, eu estava num estado do Brasil aí, em algum lugar. Gente, a gente vai falar mais os locais, está sendo gravado. Eu tenho recebido constantemente irmãos falando, que bom a mensagem, eu vi o link, então a gente fala a cidade, o cara lembra que é ele, eu vou passar vergonha, vou falar de cidade do Brasil aí. E eu lembro que estava eu e mais 2 pastores amigos. Eu era bem jovem, talvez, sei lá, uns 25 anos, 27, por aí assim. E tinha 2 pastores senhores, já com filhos, enfim, filhos grandes. A gente estava na casa de um amigo de um desses pastores. Eu lembro que era um café da manhã de sábado. E estava tomando café da manhã quando entrou uma moça. Eu nunca tinha visto ela. Irmão, ela era bonita, bonita mesmo. Mas ela estava tão mal vestida. Irmãos, não tem noção. Quando eu vi, eu só baixei. Eu digo, pronto, eu sou o único solteiro, o único novo, não vou me entregar aqui na frente dos 2 homens. Baixei. E eu olhei o pastor que estava do lado, um amigo meu, ele é branco, bem branco, ele estava vermelho. Mas ele ficou vermelho, ele ficou com vergonha alheia. Ele ficou tão envergonhado com aquela moça, que ele ficou assim, ele olhava para mim, eu digo, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, estou aqui na minha. E eu lembro que a moça falou com a gente, e aí ela passou para a cozinha, e a sogra dela foi atrás dela. Eu disse, eita, hoje tem confusão aqui, o negócio está feio. E ficou para lá, e aí, gente, ficou o sogro, os 2 pastores e eu à mesa. Gente, acabou o assunto. A gente não tinha nexo de conversa. A gente ficou assim meio oprimido. Aí vem a senhora lá de dentro, a sogra falou, gente, pastores, perdoa. Ela está indo para a igreja agora, perdoa. E todo mundo calado, não falava nada. Não, o outro falou, não, tudo bem, sem problema. Ela passou de novo, foi embora. Então, gente, ainda bem que a gente teme a Deus, né? Mas quem não teme a Deus, a gente é o quê? O homem, quando vê aquilo, ele é o quê? Instigado, né? Sim ou não, gente? Instigado. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ações indecentes, é o quê? Nós não pregamos legalismo aqui na igreja. Todo mundo aqui está tudo ok. A gente só está falando de problemas externos à nossa igreja. Mas quando a gente fala de ações indecentes, é o que? A gente saber se portar, saber se vestir bem, saber dar bom testemunho. Por quê? Porque envergonha os visitantes, envergonha o sogro, e quem era para ter vergonha, não tem vergonha. Quem está comigo aí, diga, misericórdia, Jesus. Vamos então agora aqui para o versículo 20. Vamos para o 3º pecado, a 3ª obra, melhor dizendo, a 4ª obra da carne. A primeira é imoralidade sexual, impureza, ações indecentes. A 4ª, idolatria. E eu quero ler com você, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Então você pode notar aí. Lá fala o seguinte: não tenhais outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 3, você pode ler lá. Lá está o relato dos 10 mandamentos. O primeiro é: não tenhais outros deuses além de mim. Então, aqui, gente, Paulo só repete o ensinamento de Moisés lá no Velho Testamento. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que nós, crentes, a gente fala muito assim para a igreja católica, por exemplo. Olha, eles são idólatras, eles fazem isso e aquilo de errado. A gente até aponta o dedo de maneira errada, não pode apontar. Mas dentro da igreja, quantos idólatras nós somos? Quer um exemplo? Você passa mais tempo no celular ou com a Bíblia na mão? Quando você acorda de manhã, você vai ler a Bíblia ou você vai ler o celular? Quantas vezes você não vem para a igreja porque o quê? Meu filho, eu lembro da gente que foi um casal lá no Ceará,
que teve um filhozinho, aí a mulher não ia para a igreja, por quê? Porque o horário do culto, ó, é o horário do jantar do bichinho, e se ele não comer, ele vai ficar desnutrido. Isso é o que, irmãos? Idolatria. O que é idolatria? É tudo que eu coloco como primazia no meu lugar, no lugar de Deus. Eu posso ser idólatra a um carro, ninguém trisca no meu carro, não, meu carro, não. Posso ser idólatra a tantas coisas, e às vezes a gente, de maneira errônea, a gente acusa os que não são crentes, seguidores de Jesus, dizendo que eles são idólatras, e eu estou com idolatria no meu coração. Quem está comigo aí? Diga aleluia. Olha só, Paulo continua aqui aos irmãos da Galácia do Sul, ele fala o seguinte: as feitiçarias. Graças a Deus que pelo menos esse aqui é um dos pecados que a gente não vê muito dentro de igreja, né? Graças a Deus por isso. Mas você sabia que dizem que as igrejas evangélicas, muitas delas, têm satanistas infiltrados nela? Estão lá como crentes, são populares, são gente bacana, mas que é híbrido, está no culto do crente e está no terreiro da macumba. Mas olha só, eu não vou ler também aqui, mas eu quero que você veja depois, quando eu vou para o livro de Atos, capítulo 16, os versículos 16 até o 18, nós observamos que Paulo expulsa demônio de uma menina que era adivinhadora. A Bíblia relata que aquela menina trazia muita grana para os seus patrões. Paulo chega e fala o seguinte: olha, espírito de adivinhação, sai dela. E o demônio saiu. Depois você observa que Paulo é preso por causa disso. Depois é preso juntamente com ele Silas, porque tirou o lucro de uma indústria de feitiçaria, que ganhava dinheiro com aquilo, para poder fazer adivinhações. Então Paulo, quando ele fala sobre feitiçaria aqui, ele já tinha passado isso anos atrás, na igreja de Atos. Vamos continuar no versículo 20, olha só, o que? Inimizades, está aqui comigo aqui? Está aqui, né? Vamos ver aqui, inimizades, aqui ó, as inimizades. Gente, eu gosto de uma passagem, eu vou ler com vocês aqui, tá? Eu quero que você folheie sua Bíblia hoje aqui, eu quero que eu leia com você. Vamos ver juntos aqui, Romanos capítulo 12, Romanos 12, vamos ler o versículo 18, Romanos 12, não, melhor dizendo, 18, 12, deixa eu ver aqui, peraí, será, deixa eu ver aqui, 12, tá aqui, tá certo, 12, 18 mesmo, perdão, 12, 18, olha só o que Paulo fala. Então o sexto pecado da carne é o que? Inimizade. O que Paulo fala? Se possível, vamos ler juntos? Vamos ler? 1, 2, 3, se possível, quanto depender de vós, paz com todos os homens. Legal isso aqui. Paulo fala o seguinte: se possível. Por que se possível? Porque às vezes eu quero ter paz com alguém e aquela pessoa não quer ter paz comigo. O que ele fala? O que depender de você, ele fala o seguinte: se possível, quanto? Não é quando, é quanto. Essa palavra, esse substantivo quanto, expressa-me o quê? Um valor a ser pago. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Então, e qual é esse valor, Watts, para ser amigo das pessoas? Pedir perdão. Eu cheguei com meu filho, eu repreendi ele esse dia, não foi, Andresa? De maneira errada, sexta-feira agora. Ele ficou um pouco triste, chamei ele depois. Pouco tempo, sentei assim, estava no local, sentei, olhei para ele, abracei e falei: me perdoa, filho, papai ralhou você, não foi desnecessário daquele jeito, perdoa. Ele abraçou, aí eu olhei nos olhinhos dele: está perdoado? Tá. Eu estou indo para ele pedir perdão. Isso é quanto?
Ah, eu sou pai e não vou pedir não. Está errado. Tem um valor, tem um preço. O preço do orgulho, o preço da soberba. Se depender quanto, ele fala o seguinte: tendes paz com todos, diga assim comigo, todos os homens. Watts, eu gosto de todos, entre aspas, aquela dali, aquele ali é carne de pescoço, hein? Aquele não dá não, está desobedecendo a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte, que é todos. Então, a hora da carne, a número 6, é inimizade. Gente, a inimizade entre as pessoas é uma clara manifestação de que quem rege não é o Espírito, que está regindo ainda a natureza o quê? Humana, decaída. Eu quero ler com você ainda aí sobre essa passagem, esse ponto de inimizade. Veja comigo Provérbios 17. Vamos ver junto aqui Provérbios 17, para você entender a importância da amizade. Gente, já dizem hoje que a amizade é considerado um capital relacional. Diz que quem tem amigo tem mais do que dinheiro. Olha só a importância de boas amizades. Provérbios 17, olha o que diz aqui a Bíblia: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Observe, olha aqui para mim agora. Olha só o autor. Ele distingue dois eixos relacionais: amigo. E depois fala o seguinte: olha, o amigo, ele vai amar em todo o tempo. Dinheiro, escassez, saúde, doença, as férias em Miami, enfim, amando. Agora, o irmão, diga assim: eu sou irmão. Fala com fé, eu sou irmão. O irmão se faz onde, gente? Na angústia. O que é angústia? Nos momentos mais sombrios da vida, onde falta dinheiro no bolso, onde falta talvez saúde, onde a desesperança está instalada. São nesses cenários catastróficos que a Bíblia fala o seguinte: olha, é nele, se o cara continua do lado, esse cara, ele muda de fase, parece um jogo, né? Ele sai do eixo da amizade e entra agora numa camada relacional mais profunda, chamada irmandade. Olha só, vamos ver o capítulo 18 ainda de Provérbios. Veja comigo o versículo 24, 18, 24. Olha só, o homem que tem muitos amigos, sai o quê? Perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ter muitos amigos, na visão salomônica, pode ser prejudicial. Muitos amigos. Mas ele fala o seguinte: olha, mas existem amigos, tão amigos, que eu confio mais nele do que eu confiaria no próprio irmão de sangue meu. Alguém se identifica com isso aqui? Identifica? Olha só, mais chegado do que irmão. Então, se existem amigos tão importantes, por que inimizade com as pessoas? Eclesiastes, veja aqui comigo. Obrigado, meu querido, tá? Já tem aqui, muito obrigado, Marcelo. Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, veja comigo o versículo 10. Olha só, estamos falando sobre a obra da carne chamada inimizade. Vamos ler do 9 aqui. Vou ler com você do 9. Eu vou ler até o 11. Do 9 a 11. Eclesiastes 4, 9 a 11. Melhor é serem o quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Gente, olha só, é melhor ser dois do que um. Esse texto aqui, muitos pastores utilizam para o casamento. Ok, você pode pegar parte da Bíblia, você pode ler ela e fazer uma aplicação. Ok, mas o contexto aqui fala de quê? De amizades. É melhor ter amigos. Tem gente que tem dificuldade de montar sociedade com os outros. Já tive algumas sociedades, né, Andressa? Não tem problema algum. Se for crente, trabalhador, inteligente, quer ganhar dinheiro comigo, vamos trabalhar. Tem gente que fala assim, não, só quero se for só. Se não for, não tá. Ele nunca monta nada. Por quê? Porque se for os dois, junta os capitais, intelectuais, financeiros, etc., as expertises, e dá certo. Então, olha só, Paulo fala aqui de quê? Desse problema chamado o quê? Inimizades. E eu quero finalizar com vocês, o último de hoje, por causa do nosso horário, ainda no versículo 20, o quê? Brigas. As brigas. Veja comigo, por favor, 2 Timóteo. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. 2 Timóteo, vamos finalizar com esse texto aqui, capítulo 2, tá? 2 Timóteo 2. Domingo que vem também você vai dar na Bíblia, tá? Então, se você quiser trazer sua Bíblia, a física aí, pode trazer, que a gente vai dar uma... E parece que aqui na minha não tem 2 Timóteo, irmãos. 2 Timóteo 2. Pela caixa. Vou dar para lá de cá. Capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículo... Vamos estar lendo os versículos 23 e 24, tá? Olha só, brigas, 2 Timóteo 2, 23 e 24. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Eu quero ler esse mesmo versículo na NTLH. Eu vou aqui para 2 Timóteo, eu quero ler para você aqui na linguagem de hoje, que ela está muito interessante, essa linguagem de hoje aqui. Linguagem de hoje, eu vou ler com você o 23 e 24. Olha o que diz aqui, ó. Fiquem longe de discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre vão acabar em briga. Irmãos, o contexto disso aqui é um pai espiritual chamado Paulo, escrevendo para o seu jovem discípulo chamado Timóteo. Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Me ouve aqui, Timóteo. Fica longe de confusão, de coisas tolas. Fica longe de conversas que não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Já disse popularmente aí que existem 3 eixos da sociedade que ninguém se discute. O que é? Dizem que é a religião. E a religião, vamos levar aqui para a evangélica, que é onde eu atuo. Nós temos, dentro dos evangélicos, alas teológicas diferentes. Por exemplo, arminianismo, qual é a outra, gente? Calvinismo. Meso e pós-tribulacionismo. Não vou falar para você o que é não, depois você estuda, tá? Batismo, imersão, aspersão. Aí fica uma pancada de gente de um lado e de outro, e conversa, e bota livro, e conversa, e quando termina, está todo mundo convicto do que é seu,
muitas vezes não é heresia, são só epistemologias de ângulos diferentes. Para que discutir isso? Nós temos a nossa convicção. Eu sou arminiano, pastor Ibe também é. O nosso batismo é o quê? Imersão. Ok. Eu tenho a ala do pós-tribulacionismo. Eu gosto dessa ala. Mas, gente, se a pessoa entende diferente, por que discutir? Para que criar confusão na igreja por isso? Vai levar alguém para o céu isso aí, gente? Não. Segunda coisa que ninguém discute, futebol. É isso? Time tal e time tal. Eu costumo falar o seguinte, gente, não precisa você ser que nem eu, tá? Só estou falando que eu sou. O cara fica horas e horas na frente de uma TV, chega e levanta tonto, assim, ó, cansado, gastou a energia dele, acabou a TV dele, dormiu de madrugada, vai ter que levantar cedo para trabalhar, e os bichão lá, ó, no Maracanã. Eu já estive no Maracanã, tá, gente? Uma vez assistindo Vasco e Flamengo, tá? Fui lá uma vez, tá? Não tem problema não. Mas os caras lá, ó, milionário, e você, ó, idolatria. Terceira coisa que ninguém discute, política. Por que ninguém discute política? Cada um vai votar no que quer. Nós entendemos que nós defendemos os direitos da família, os direitos da economia justa, mas cada um vai votar no que quer. Por quê? Porque, gente, quando se começa a conversar sobre alguns assuntos desses, o que acontece? Tem-se a tendência de aflorar o quê? Os nervos. Vão brigar por besteira e no final das contas, o que deu? Não gerou valor agregado para ninguém, gerou o quê? Confusão. O que Paulo fala? Olha, você tem que ter cuidado com discussão tola, com extremismo. Eu levanto essa bandeira e eu vou... Não, irmãos, vamos para a Bíblia é maior do que isso. Agora, ele fala o seguinte no versículo 24 ainda: o servo do Senhor não deve andar brigando. Olha só. Eu já vi pessoas falando o seguinte: olha, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair dela quando eu entro. Quem já viu esse ditado errado aí? Misericórdia. Porque ele fala aqui, olha, não deve estar brigando, mas deve tratar todos com educação. O irmão gosta do time de futebol? Ok, irmão, torça. O irmão gosta do candidato tal? Ok, irmão, seja educado. O irmão ele é calvinista? Ok, irmão, tudo bem. Vamos estar na paz. Já estamos na paz, sim ou não, gente? A própria igreja, o nome dela é paz. Para quê? Para que entrar em extremismo? Porque Paulo fala o seguinte, olha, isso aí é o quê? Isso é tolice, gente. Veja na sua Bíblia, discussões tolas. A minha maturidade, ela deve transcender a qualquer eixo de tolice. Quem está comigo aí? Amém? Então, vamos terminar aqui agora, por causa do nosso tempo, quero que você fique em pé, mas domingo que vem estou com muita expectativa, a gente vai continuar tratando aqui as obras da carne, em nome de Jesus. Fique em pé comigo aqui agora, eu quero orar com você.